Olá, amados, sejam bem-vindos ao 15º dia de leitura. Nós temos sido abençoados com a leitura do livro O Silêncio de Adão, do autor Larry Crabb. Nós hoje iniciaremos a leitura do 6º capítulo, Um Chamado a Ser Lembrado. Eu sou o pastor Patrick Ribeiro e nós estamos na nossa jornada de leitura. Vamos à leitura de hoje. Antes de entrar no prédio sem janelas, ele olhou dos dois lados, como se fosse atravessar um cruzamento perigoso. Com o coração acelerado de medo e ansiedade, ele temia ser pego, ou não ser pego. Sentiu-se excitado e correndo riscos. Embora os congregados de sua igreja raramente visitassem essa parte da cidade, ele se perguntou se alguma pessoa conhecida estaria ali naquele dia. Mas, por não ver nenhum rosto conhecido, atravessou cautelosamente a porta com seus dizeres: exclusivo para adultos. Durante a hora seguinte, ele folheou ansiosamente algumas revistas e assistiu alguns vídeos, erguendo os olhos de vez em quando para ter certeza de permanecer no anonimato. Naquele momento, esqueceu-se de tudo o que era importante para ele. A produtiva reunião de oração na companhia de bons amigos na noite anterior, a esposa, grávida do segundo filho, a linda filhinha de olhos brilhantes, com 2 anos de idade, a igreja cada vez maior que pastoreava, o Deus que conhecera desde sua conversão na época do ensino médio, havia tirado tudo isso da cabeça, porque a lembrança estragaria o seu prazer momentâneo. Pouco tempo depois, ele saiu cautelosamente como havia entrado, sentindo-se entediado e empolgado ao mesmo tempo, e muito insatisfeito. Durante o longo caminho de carro até a casa, o medo inicial e a empolgação da aventura abriram caminho para uma conhecida sensação de derrota. Do outro lado da cidade, outro homem dirigia-se ao mesmo local. Esse era um caminho que ele percorria com frequência. Mas, desta vez, durante o percurso angustiante, ele avistou uma antiga catedral de pedra ao longo do caminho. De repente, ele fez uma escolha. Entrou no estacionamento da igreja, parou, desceu do carro e caminhou em direção às imensas portas de carvalho. Assim como o outro homem, estava com medo e ansioso, mas não precisou olhar para os dois lados antes de entrar. O medo desse homem era que sua escolha repentina, uma escolha melhor e diferente, tivesse vida breve. Mas talvez houvesse algo nobre dentro dele, algo que estimulou sua escolha, que queria ser liberado. Ele atravessou as portas e caminhou silenciosamente até o altar, onde acendeu uma vela e se ajoelhou e orou. Estava arrasado e abatido pelas escolhas todas que fizera no passado e agradecido porque hoje havia algo diferente. Pensou na esposa, nos filhos, nos colegas de ministério e lembrou-se de Deus e o adorou ali. Logo depois, saiu da igreja, entrou no carro e foi para casa. Estava exausto da luta, mas, pela primeira vez em muitos anos, sentia esperançoso. A luta é verdadeira. Acabou de ler as histórias resumidas de 2 homens. As lutas deles são semelhantes, as escolhas não. Nessas histórias, muitos homens podem reconhecer as próprias lutas com problemas semelhantes. Um grande número deles tem enfrentado batalhas vergonhosas como essas durante anos, mas estão constrangidos demais para falar delas a qualquer pessoa. Eles se sentem sozinhos. Os outros homens que não lutam com a pornografia talvez desconheçam vícios mais sutis. Entregam-se a paixões diferentes,
trabalho em excesso, materialismo, gula, necessidade de controlar, necessidade de que gostem dele, uma vida ativa de fantasias, masturbação. A lista é interminável, mas a luta é a mesma. Todos os homens lutam contra desejos e paixões irrefreáveis que desafiam as restrições. E, assim como os dois homens nas histórias no início deste capítulo, alguns enfrentam bem a batalha, ao passo que outros só conhecem derrotas. A raiz do problema. Se um desses homens o procurasse para pedir ajuda, o que você lhe diria? Que conselho lhe daria para ajudá-lo a lidar com os seus problemas? A maioria dos conselheiros seguiria uma destas direções. Você precisa passar tempo com os outros cristãos, diria um. Se estivesse em comunhão com os homens e mulheres piedosos, teriam mais possibilidade de manter-se afastado das tendências pecaminosas. Abra-se com alguém. No caso, diria outro, né? Leia a Bíblia e memorize as passagens principais, sugeria, outro. O homem que guarda a palavra de Deus no coração não se envolve com as coisas do mundo, outra aconselharia. Fuja da tentação, fique longe de lugares que podem fazer-lhe tropeçar. Todos esses conselhos são bons, sensatos e corretos. Todos têm forte respaldo bíblico. Para alguns homens, essas exortações produzem visível mudança, mas para muitos outros, o conselho os deixa mais desanimados ainda. Talvez sua reação seja essa. Talvez você tenha seguido fielmente todos esses conselhos durante anos e, ainda assim, não houve nenhuma mudança verdadeira. Você tem tido sucessos temporários, mas seu problema sempre volta e o desânimo é maior que nunca. Proponho considerarmos as lutas desses dois homens sobre outro ângulo que incorpore o lado bom do conselho dado por outra pessoa. Porém, ofereça mais. Em vez de simplesmente buscar mais energia para fazer algo ou não fazer, aprofunde-se no problema. Pergunte a si mesmo: por que fazemos o que fazemos? Por que escolhemos viver de modo contrário ao que sabemos ser verdadeiro e certo? Todos nós fomos criados à imagem de Deus. Fomos criados, homens e mulheres, para expressar de modo especial algo de Deus pela maneira como vivemos e nos relacionamos com o nosso mundo. Fomos planejados para falar, criar, amar. Se nossa vida não refletir esta imagem, alguma coisa está errada. E o que está errado com todos nós é sério. Os homens foram planejados de modo especial para entrar no caos. Mas, ao contrário, entramos no caos quando sabemos o que fazer e paramos quando não sabemos. Espera-se que os homens façam uma grande escolha, uma escolha muito mais abrangente que a decisão de ver pornografia ou não. A escolha errada, quando não reconhecida, resulta na violação da natureza inerente ao homem. Vou repetir a frase, ok? A escolha errada, quando não reconhecida, resulta na violência da natureza inerente ao homem. Criados para lembrar. Já vimos que o homem exibe a imagem de Deus quando se move em direção ao caos deste mundo e fala dentro dele. No entanto, há outras coisas incluídas no plano de Deus para os homens. Gênesis capítulo 1, verso 27, relata com clareza: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nessa passagem, a palavra homem é traduzida da palavra hebraica zakar, que significa aquele que lembra. Que palavra curiosa para descrever homem. Talvez esperássemos uma palavra com significado de aquele que é forte, aquele que lidera ou aquele poderoso. Mas o homem é descrito como alguém que se lembra. Por quê? Do que o homem deve lembrar-se? Deveria lembrar-se melhor de onde deixou as chaves?
Deveria esforçar-me mais para lembrar-se de datas importantes, como aniversário de casamento e datas de nascimento? Se é isto que significa ser homem, aquele que lembra, todos, com exceção dos mais compulsivos, estão encrencados. A ideia de lembrar contém um significado muito mais importante. Significa, em primeiro lugar, que temos algo importante para lembrar. Em segundo lugar, indica que temos um motivo para lembrar. Amados, esse é o capítulo de número 6. Leremos ele em 3 vezes. Então hoje a primeira parte e amanhã daremos sequência em algo para lembrar. Convido os irmãos a continuarem suas leituras, a visitar o blog, ler o resumo e responder as questões para reflexão, as questões práticas. E hoje iniciamos uma leitura fantástica. Eu creio que muitos de nós conhecem pessoas que lidam muito ruim com a pornografia e com os vícios. Talvez você que está lendo esse livro tenha dificuldade com isso. Esse capítulo 6 já iniciou tocando nessa ferida. E claro, existem outros vícios nas quais tem sido desafiador para muitos de nós. Eu oro a Deus para que Deus te dê graça e nos abençoe para vencer os vícios nas quais possamos possuir. Até amanhã, te aguardo aqui novamente. Fica na paz. Tchau.